E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Michael e trazendo para vocês aí a resolução da atividade 3 de Física Geral e Experimental 2, certo? Então já vamos aqui para nossa resolução. Mais uma vez, agradecer o Guilherme aí por ter preparado a aula pra gente, o material, certo? Então vamos dar a sequência aqui. Então a gente tem aqui, né, a primeira questão, certo? É uma questão com vários exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte, né? Você põe a mão dentro de um forno quente para tirar uma forma de bolo e queima os seus dedos ao tocar na forma com as mãos nuas, né? Ou nas outras partes do interior do forno. Entretanto, o ar em torno da forma está à mesma temperatura que a forma, porém não queima os seus dedos. Por quê? Né? Então aí tem uma teoria aqui que o Gui preparou pra gente. Vamos ler aqui, ó. Então, ó, quando colocamos dois corpos quaisquer em contato, a energia térmica flui naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio, certo? Então, ó, essa quantidade de energia que é transferida de um corpo para o outro chamamos de calor. Calor é, portanto, energia em trânsito de um corpo para o outro. E aqui, ó, dizemos que dois corpos são termicamente equivalentes quando, ao tocarem, né, cederem ou receberem a mesma quantidade de calor, sofrem a mesma variação de temperatura, ou, em outras palavras, dois corpos são termicamente equivalentes quando possuem a mesma capacidade térmica, tá? Então, qual seria a resposta aqui, ó? É o seguinte: o ar não é um bom condutor, né? Nem elétrico e nem térmico. Portanto, apesar de ele estar na mesma temperatura do forno e da forma em si, os dedos não se queimam, pois ele possui capacidade térmica menor que o ferro, certo? Então essa seria a resposta aí, tá? Tentem escrever em outras palavras para não escreverem todo mundo igual, tá bom? Então vamos aqui para o segundo exercício. O corpo humano possui mecanismos fisiológicos responsáveis por manter a nossa temperatura interna, operando dentro de uma faixa limitada de temperatura externa. No verão, procuramos utilizar roupas mais leves e soltas, as quais favorecem a convecção de ar, ventilando nosso corpo, aliviando a sensação térmica dos dias quentes, né? Contudo, no inverno, optamos por roupas mais grossas, né, com o intuito de amenizar a sensação de frio, termicamente. O que ocorre? Né? Então, vamos para a teoria aqui, ó. A tendência dos processos naturais é convergir para uma situação de equilíbrio, correto? Na física térmica, isso é observado claramente, pois os corpos mais quentes, no processo natural, cedem calor aos corpos mais frios, né? E como a gente poderia responder aqui, ó, tá? Então a resposta, ó. A troca de calor entre o corpo e o ambiente é afetada pelo tecido que o cobre, né? Roupas leves facilitam a convecção do ar, pois possuem condutibilidade térmica alta, ou seja, a quantidade de calor que atravessa o material é consideravelmente alta. E, por sua vez, roupas mais grossas amenizam a sensação de frio, pois possuem condutibilidade térmica menor, ou seja, a quantidade de calor do corpo que consegue atravessar o material é menor, formando uma camada de ar quente entre a pele e o tecido de modo que a sensação térmica é de ganho de temperatura. Tá? Então, respondam aí em outras palavras, tá? Não exatamente igual, porque você imagina se todo mundo responder igual, né? Então, 3 aqui, né? A que temperatura os seguintes pares de escalas dão a mesma leitura, né? Se existir. Né? Fahrenheit e Celsius, Fahrenheit e Kelvin, Celsius e Kelvin, né? Então, a gente vai fazer 3 cálculos aqui. Para o primeiro cálculo aqui, né? Que é Fahrenheit e Celsius, a gente vai ter esse procedimento aqui, tá? Então, acho que tá bem fácil de entender aí, beleza? Então, a gente temos que, né? A gente tem essa expressão, tá? Então, para que Celsius seja igual a Fahrenheit, a gente deve igualar, né, as temperaturas, né, para achar para quanto vai essa temperatura, né. Então, para esse caso, as temperaturas serão iguais aqui, né, igual menos 40, né, para o primeiro caso, beleza? O segundo caso, né, que é o Fahrenheit Kelvin, mesmo procedimento, né. Então a gente tem aqui, né, os valores, certo? A gente iguala os dois, né? Passa tudo de um lado, do outro até isolar o T, certo? E a gente vai encontrar aí os valores. Aqui ficou bem ruim de ler,
acho que é 574,5 alguma coisa. Eu vou conferir depois com o Guilherme que valor que é aqui, tá? Mas dá pra fazer aqui na calculadora, deixa eu dar uma olhada, calma. Vai dar 574,5875, beleza, pessoal? Façam aí, confiram, ver se tá batendo. E pro último caso, né, que é o Celsius e Kelvin, a gente vai ter, temos que, né, então aqui o K vai ser igual ao Celsius mais esse fator que está aqui, tá? Então tá aqui, ó. Como se trata de uma relação linear, não existe nenhum ponto onde as temperaturas se igualam, né? Então aqui é basicamente uma equação da reta, tá vendo? Então para o terceiro caso aí a gente no caso não existe, né? Beleza? Vamos aqui pro quarto. Aqui é o seguinte, ó. A figura abaixo mostra o diagrama pressão P versus volume, que é o V, que representa as transformações sofridas por um gás ideal dentro de uma câmara. A sequência de transformações sofridas é KLMN, tá? Então, KLMN. E está indicada pelas setas, tá? Então tem um tipo um vetorzinho aqui, tá? As transformações de K para L e de M para N se realizam sem variação de temperatura. Então é importante, tá? Não tem variação de temperatura aqui. Quais os trechos em que o gás realiza trabalho positivo? Justifique sua resposta. Então quer saber aqui, né, quais ou qual o trecho, né, que o gás realiza trabalho positivo. A gente tem uma teoria aqui, ó, que é importante. Então, ó, os sistemas termodinâmicos em geral podem receber ou ceder energia na forma de trabalho, tá? Em particular, os gases aplicam forças nas paredes dos recipientes que os contêm, e essas forças podem realizar trabalho. A variação de volume gera um trabalho através das transformações sofridas pelo material. Neste caso, o gás ideal dentro de uma câmara. Se a variação de volume for positiva, então, ó, se a variação de volume for positiva, ou seja, o volume final é maior que o inicial, temos uma expansão e o trabalho realizado é positivo. Caso o volume final for menor que o inicial, aí já é o contrário, a gente tem uma compressão, tá? E o trabalho nesse caso é negativo. Então isso aqui é importante saber. Então, sabendo dessa teoria, o que vai acontecer, né? Então, ó, a variação de volume nos trechos KL, tá? E MN. Para o primeiro trecho, temos um aumento de volume, ou seja, uma expansão. Portanto, o trabalho é positivo. Agora, no segundo trecho, a gente tem uma diminuição do volume, certo? Portanto, é uma compressão. Nesse caso, a gente tem um trabalho negativo. Então, lembra que aqui, né, é a pressão e aqui é o volume, tá? Então, essa seria a resposta. Beleza? E para o último aqui, né, o 5, aqui está o seguinte, né? O gráfico a seguir representa a expansão isotérmica que o molde gás ideal sofre ao receber 1928 joules de energia na forma de calor. Então a gente tem aqui, né, a pressão, por newtons por metro quadrado, certo? E aqui o volume, tá, em metros cúbicos, né? Aí me pergunta aqui, né, qual o trabalho realizado, né, qual o trabalho realizado na expansão de 1 metro cúbico para 2 metros cúbicos. Então basicamente é nesse intervalo aqui, né? Tem que pegar. Aí tem a teoria aqui, ó. Temos que, para um sistema termodinâmico, o trabalho realizado é caracterizado pela variação de energia no sistema, tá? Então, T é igual à variação da energia. A variação da energia de um sistema pode ser dada pela variação de pressão e volume, certo? Então, ó, a variação de energia de um sistema pode ser dada pela variação de pressão e volume. Em uma expansão isotérmica, o sistema interno não sofre alteração de temperatura, apesar da variação de volume, tá? Então isso daqui é importante. Então a gente vai responder aqui, ó. Não. Então, para o sistema proposto, temos que a variação de energia, que foi mencionada aqui em cima, né, de 1928 joules, foi dada somente pelo aumento do volume, tá? Portanto, toda a energia gerada é equivalente à variação de volume, tá? Consequentemente, toda a variação de volume se transforma em trabalho. Podemos concluir assim que o trabalho realizado de 1 para 2
é de 1928 joules. Correto, pessoal? Então, ó, basicamente era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me perguntar ou podem mandar direto pro Guilherme, que está no grupo lá como administrador, que ele vai saber instruir melhor vocês, caso tenham alguma dúvida. Certo, pessoal? Então, um abraço a todos aí e bons estudos.